Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, para nós glorificarmos este Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do mar. Amém. Para nós, repito e digo, é motivo de alegria nós estarmos aqui, amém, juntos, direto da nossa casa para o mundo, para nós falarmos deste Deus, um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. E clamar pelo seu socorro, clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua piedade, clamar pelo seu auxílio, pela sua mão forte, amém. Porque os dias são maus, amém. Suplicar a Deus por misericórdia, por piedade, amém. Nós gostaríamos de fazer um comentário sobre essa situação em São Paulo. Tudo bem que o governador Alckmin não quer desesperar as pessoas, a população, são mais de 7 milhões de pessoas, mas nós, o Brasil todo, estamos vendo, não tem nada de confusão, não tem nada de ficar confuso com a situação que está acontecendo no estado de São Paulo, não tem nada de confusão. Eu estou confuso, nem negativo. O que está acontecendo em São Paulo é uma coisa muito grave, tá entendendo? Não chove, as represas estão secando, tá entendendo? Está secando, cada dia diminui mais a quantidade do volume da água e, claro, que o governador não quer pôr o povo dele em pânico. Mas nós, o mundo todo, estamos sabendo que a situação de São Paulo é uma situação gravíssima, porque não chove e as represas estão secando e, consequentemente, o que vai acontecer com a falta de água ali naquele estado? Vai acontecer muita coisa ruim, porque sem água a gente não vive. Sem água a gente não toma banho, a gente não vive. A água é a essência da vida. E é uma situação que só a misericórdia de Deus. Por que que Deus não está enviando chuva naquele lugar? Por quê? Então o que a população de São Paulo deve fazer, o mundo, o Brasil, deve clamar socorro a quem? A Deus. Tá entendendo? Porque, como eu disse, quando falta água no mundo, quando falta água em determinado lugar, não há plantação, as pessoas saem de lá, faltou água, faltou vida. A água é vida, a água é o símbolo da vida. Então, o que está acontecendo em São Paulo é uma coisa muito, muito desesperadora. E eu recomendo ao povo de São Paulo, ao Brasil, nós clamarmos a Deus. Tá entendendo? Clamarmos a Deus para que Deus tenha misericórdia. Veja, a gente está vendo pelas televisões. As pessoas estão lavando louça com água de lavar roupa. As pessoas estão, enfim, está uma situação caótica, crítica, desesperadora. E se Deus não mudar o quadro, vai piorar a situação. O que vai acontecer? As pessoas vão sair de lá, vão para outras regiões que tem água, vão atrás de quê? De água. A água é o tesouro que nós temos dado por quê? Por Deus. Quando Jesus cessa as portas dos céus e não envia mais água, é porque temos desagradado o coração de Deus. O que também acontece em São Paulo, a gente vê através do Brasil gente, através da Cidade Alerta, que são jornais lá de São Paulo, muita violência, assassinato, homem matando suas esposas, etc. Muita violência, sangue sendo derramado ali naquelas terras, tá entendendo? Então, isso tudo é um pecado muito grande diante dos olhos de Deus.
E nós devemos nos converter diante de Deus. O que está acontecendo em São Paulo é algo desesperador para a população. Mas se todos, com mão dadas, clamar ao Deus do céu para que mande água para aquelas regiões, para encher aquelas represas, amém. Glória a Deus. Não tem nada de confuso, está passando por uma crise muito grande e eu creio que só Deus e mais ninguém para reverter o quadro. Só Deus. Só Deus. Nós precisamos nos converter a Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Veja, não sei se é no Ceará, no sertão, quando a gente vê bois, vacas morrendo, agricultores não podem plantar, não podem. A falta de água já é o prenúncio de uma um prenúncio de que algo vai vir que não vai ser bom. O que esse administrador tem que fazer? Ele tem que clamar a Deus. Porque ele não pode fazer nada. As pessoas são inteligentes, elas estão vendo pelo noticiário os acontecimentos. Nós estamos vendo. Ele não pode fazer nada, ele não é Deus, ele só é um administrador. E ele depende de Deus com relação a essa água, com essas águas, ele depende de Deus, ele tem que se voltar para Deus. Todos os governadores desta nação, todos os ministros têm que clamar ao socorro de Deus. Nós não estamos pregando só para pessoas humildes, pessoas pobres, etc. Pessoas poderosas, ricas, milionárias, com influência, líderes. Todos nós temos que se voltar para a misericórdia de Deus. Amém. Todos nós temos que clamar a misericórdia de Deus enquanto se pode achar. A Bíblia diz, não é eu, invocai a Deus enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto. Invocai a Ele enquanto, porque amanhã pode ser tarde demais. Ninguém pode dizer, eu moro nessa terra por resto da minha vida. Negativo, aqui a gente não somos peregrino. Nós estamos de passagem aqui na terra. Nós estamos de passagem. A Bíblia relata que quando acontece alguma crise, quando aconteceu crises de fome, a Bíblia por isso que nós, a população, o mundo, devemos estudar a Bíblia para nós aprender as coisas de Deus. Tudo isso que acontece no mundo, falta de água, falta de chuva na terra, falta de paz, falta de amor, falta de misericórdia, falta de perdão, falta da presença de Deus, falta de fé, falta de esperança, falta de equilíbrio, falta isso, falta aquilo. Tudo isso é um sinal de que nós devemos se voltar para Deus. É um sinal que nós devemos buscar a presença de Deus. Deus está clamando, Deus está de braços abertos para receber aquela alma que se volta para Deus. Ele está de braços abertos agora. E a Bíblia fala, muitas vezes aconteceu no tempo dos reis, no tempo do profeta Elias, quando ele estava aqui, não chovia naquela terra, onde ele estava pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Para quem? Para o povo de Israel, um povo rebelde, apostata, que virou as costas para Deus, faziam coisas que não agradavam o coração de Deus. Enfim, o pecado dominou aquele povo, se rebelaram contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, e Deus envia ali os castigos, não manda chuva, inclusive até teve falta de fome, falta de comida, as pessoas tiveram fome ali. Teve uma mulher que até comeu carne humana ali, o tal do, o nome de cambalismo.
teve, é uma das maldições que está em Deuteronômio, das bênçãos e as maldições. Tamanho foi o túnel o fundo do poço, tamanho foi a ruína que o povo de Israel teve ali. Muitos foram mortos pela espada, porque Deus levantava os seus inimigos, os vizinhos, os inimigos estão ao nosso redor, e nos oprimia, tá entendendo? A gente observa que o Egito foi o primeiro inimigo de Israel que se levantou contra os filhos de Israel. Mas não foi só o Egito. Não foi só o Egito, não. Claro que a nossa atenção está voltada para os egípcios, para Faraó, porque foram os primeiros. Mas depois que Deus levou aquele povo lá da mão de Faraó, salvou aquele povo, etc., levou lá para o deserto, fez-se uma grande nação, etc., e aí morre Josué, morre Moisés, todo mundo morre, e aí o povo se esquece de Deus, e aí acontece que o Deus envia ali e levanta outros inimigos, outras pessoas, para quê? Para oprimir o povo dele. Porque o povo dele adorava outros deuses, servia outros deuses. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Então, e eles clamavam, depois eles clamavam a Deus, e Deus levantou vários libertadores. Só a gente lê o livro de Juízes. Dentre esses libertadores, uma mulher chamada Débora. Só a gente estudar o livro de Juízes e aplicar hoje. Hoje o libertador é Jesus Cristo. Através da fé em Jesus, Jesus nos liberta dos nossos inimigos. Jesus nos liberta da opressão, do maligno, etc, etc, etc. Só que a gente ainda está neste mundo. A gente ainda mora aqui neste mundo. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós devemos clamar a Deus todo dia e toda hora. Porque a gente está vendo as coisas acontecendo, muita morte. Ontem eu estava assistindo uma reportagem na Rede Record. Um rapaz, ele queria um valor de R$ 5.000. Ele estava negativado. Ele não podia emprestar dinheiro no banco, porque ele estava negativado. O que acontece? Ele aqui navegando na internet, ele vê um site. Isso aconteceu, isso apareceu ontem na Record. E aí o que acontece? Ele entra nesse site que oferece empréstimos de dinheiro, e aí ele solicita um empréstimo de R$ 5.000. E aí o pessoal lá do site diz que é para ele depositar R$ 600 para pagar taxa, para pagar isso, para pagar aquilo, para o dinheiro ser liberado para ele. Aí ele pega e deposita R$ 600. Depois falaram para ele por telefone que foi liberado R$ 10.000 para ele. R$ 10.000. Só que ele tinha que pagar umas taxas, etc, etc. Ele tinha que fazer um depósito de R$ 800. Ele entrou num golpe. Aí ele entrou num golpe, nem 10.000, nem 5.000, e lá se vai os 800. Isso é um absurdo. Quer dizer, pessoas criam site dentro da internet para aplicar golpe nas pessoas que não têm dinheiro. Isso é um absurdo dos absurdos. E quem vai responder por isso? Pessoas que estão lá na casa delas. Elas estão lá na casa delas. Elas investem no dinheiro, elas abrem um site financeiro, um site, etc. Colocam o endereço daquele banco, daquele outro banco, atende tudinho pelo telefone, tudinho, depois é um golpe. E quem que vai ressarcir aquelas pessoas, me diz, alguém tem que responder por isso. Não pode. Quer dizer, a gente navega dentro dessa internet pedindo de Deus misericórdia, pedindo de Deus piedade, pedindo de Deus que nos guarde, porque entra nesse site aí que pede para dar os nossos dados, pede para isso, pede para aquilo, mas é querer dar golpe. Isso aí é um pecado muito grande diante de Deus. É um pecado porque está escrito na palavra de Deus que nós devemos respeitar o nosso próximo, o que o próximo tem.
não ficar enganando o próximo, defraudando o próximo, tá entendendo? Usar da inteligência para extorquir, tirar 600, 800, já que ele não tinha. Agora as pessoas têm que ter mais inteligência, ficar, sabe, sempre ficar desconfiando, nunca ficar, sabe, investigar mais sobre aquele site, sobre aquele fulano, aquele beltrano. Não logo de depositar 600. Quando falar em depositar 600, da onde que ele vai depositar 600? Se ele não tinha, se ele estava atrás de 5 mil reais, se ele estava atrás de 10 mil reais para pagar a conta dele, para pagar a conta que ele estava atrasado. Aí ele pega e arruma não sei com quem, aí as pessoas sabem que as pessoas estão com 600, 500, 800 reais. Isso é um absurdo que acontece dentro dessa nação. Um absurdo, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, usando a tecnologia para extorquir, para roubar, para furtar, para fazer, enganar o outro, enganar o próximo. E o pior, que vai ficar por isso mesmo, vai ficar por isso mesmo. É um pecado terrível, 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 terrível. Então a gente vive essa crise, mas a gente tem que clamar a Deus. A gente está vivendo esta crise de violência no mundo. Não é só no Brasil, não, é no mundo. De vez em quando tem um terrorista que mata 6, 12, pegam esses homens bomba, essas mulheres bomba, por causa disso, por causa daquilo, etc. E tem essa atitude de radicalismo que é terrível, é terrível. Então nós, diante desse cenário de violência, de insegurança, um cenário de total... é os dias de Noé. Quando a gente fala que a gente está vivendo os dias de Noé, a gente não está exagerando. Ah, fulana está exagerando. Ninguém ainda está... Estamos vivendo os dias de Noé. A raça se corrompeu, a raça humana. O que está faltando? Só abrir esse céu e Jesus aparecer. Ou então aparecer a besta. Só está faltando isso, porque o cenário já está pronto. As pessoas estão se matando, não se respeitam. Estão morrendo, estão sendo assassinados. Esse jovem que foi morto lá no México, acho que tem que ser investigado. Todo mundo está dizendo, foi um acidente, foi um acidente. Foi um acidente, ele caiu de um prédio. Pelo amor de Deus, vamos ver isso aí, vamos investigar isso aí. Um jovem bonito daquele que só vivia postando foto aqui na rede social. E ele estava drogado, agora uns dizem que ele estava drogado, outros dizem, etc. Ele deixou uma mensagem no telefone que foi delírio, dizendo que ele estava sendo perseguido, que via isso, que via... Alguma coisa aconteceu, a gente quer que seja investigado. Porque quem vai estar gostando disso aí é o bandido, é o assassino que matou ele, vamos supor assim. Que quer que todo mundo pense que seja um acidente, que todo mundo pense que foi uma fatalidade. E se não foi? E se esse rapaz foi assassinado? Foi jogado de lá? Ou então, ele, sabendo que ia ser assassinado, sabendo que ia ser morto, ele se jogou no desespero de lá. Se jogou e morreu. Mas quem provocou isso? Então tem que ser investigado. Eu acho que até a Interpol deve investigar esse caso. Porque a gente não quer que fique impune um caso desse. A gente quer a verdade. Eu acho muito estranho um jovem cheio de vida, bonito, 35 anos de idade, foi por uma festa, aconteceu um acidente assim, depois aquele telefonema que ele deixa registrado, pedindo ajuda, pedindo socorro. Eu acho muito estranho mesmo, muito estranho, muito estranho. Devemos trabalhar na linha de assassinato. Nada de dizer que foi um acidente, etc. Negativo.
Até que prove o contrário, nós devemos pensar que foi um assassinato. Até que prove o contrário. É uma vida. Então nós estamos aqui clamando a Deus, pedindo socorro de Deus, pedindo misericórdia de Deus, pedindo ajuda de Deus. Tá entendendo? Pedindo clemência de Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados, perdoa nossas iniquidades, perdoa nossas transgressões, incansavelmente, pedindo ajuda de quem? De Deus. Em Jeremias capítulo 16, a Bíblia fala da predição do cativeiro e do livramento de Israel. Se nós estudarmos o livro de Jeremias, Deus chama Jeremias, Deus fala com Jeremias, profeta, e mostra para Jeremias o cenário no qual ele iria pregar a palavra de Deus. Ele iria falar de Deus num cenário onde todo mundo glorificava Deus? Ele iria pregar a palavra de Deus onde todo mundo vivia em harmonia, vivia em paz, vivia em amor, vivia temendo a Deus, vivia respeitando a Deus e obediência a Deus, vivia reverenciando a Deus, vivia adorando. Não. Ele ia pregar a palavra de Deus aonde o céu habitava ali, aonde a glória de Deus habitava ali, aonde as pessoas eram adoradoras do Deus dele? Não. Ele ia pregar a palavra de Deus no meio de escorpiões, no meio de pessoas rebeldes, pessoas que não queriam ouvir a palavra de Deus, pessoas pecadoras, estavam num declive profundo, no fundo do poço, totalmente. Uma devassidão terrível, uma apostasia terrível, Mas Jesus falou para ele, Deus falou para ele, tu tem que ir lá falar a palavra. O juízo, ele ia falar dos juízos de Deus, que Deus ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia levantar isso, ia fazer aquilo com eles. Eles tinham que se arrepender e se tornar escravos agora de Nabucodonosor para que ele se salvasse. Quem se tornasse escravo do rei Nabucodonosor, no qual Deus, o próprio Deus, estava levantando ali, os tais seriam salvos. Isso desde o rei até o mais humilde. Teria que se entregar ao domínio do rei Nabucodonosor, que o Deus estava levantando ele para dominar, para saquear e para tomar a cidade de Jerusalém sobre o seu domínio. Porém, os tais que se rebelariam contra Nabucodonosor, lutariam contra Nabucodonosor, seriam mortos. Seriam totalmente destruídos, derrotados, porque era o próprio Deus que estava levantando o rei Nabucodonosor, como eu digo, repito, para castigar eles. Eles iam ser escravos de Nabucodonosor por 70 anos, até muitos, o próprio rei não quis se entregar, achou que Jeremias... É mentira de Jeremias. Jeremias vai estar dizendo que essa cidade vai ser saqueada por Nabucodonosor, que essa cidade vai ser tomada, que a gente vai ser escravo. Isso é mentira, eles não acreditavam que o Jeremias... A gente vai lutar até o fim, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Eles lutavam pela força deles, mas Deus não estava mais com eles. Deus não estava mais lá. Quem estava lá com eles era uma tal de rainha do céu, que eles sacrificavam, faziam bolos, etc, etc, etc. O Deus da Bíblia não estava no meio deles, não. E eles queriam vencer a batalha sem o Deus da Bíblia. Eles estavam lutando contra quem? Contra o Deus da Bíblia. Ninguém pode lutar contra o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é o Deus forte, ele é chamado de Senhor dos Exércitos, porque ele é o Senhor dos Exércitos. Ninguém, por mais forte que seja, por mais isso, por mais aquilo, vence ele. Ninguém. Diante dele nós temos que o quê? Se humilhar. Coisa que eles deveriam ter feito. E o Jeremias, que era o profeta da Bíblia, que Deus foi lá, fala para ele, o rei queria matar ele, só não matou porque Deus estava protegendo Jeremias. Antes de Jeremias ir lá com eles, Deus diz, olha, ele vai tentar te matar. Eles vão te tentar fazer isso, fazer aquilo contigo, mas tu não temas eles, porque eu vou te proteger.
E aconteceu como Deus falou. Deus mostrava tudo para ele, o que ele tinha que falar, o que ele tinha que dizer, e ele mandava, ele tinha um escriba, uma pessoa que escrevia tudo que Deus mostrava para ele num rolo, e ele levava para as pessoas lerem, os reis, os príncipes, os povos, tudo saber. E, diante dessa revelação, diante desse profeta, que Deus falava com ele, eles ignoraram, eles não temeram, eles não rasgaram as vestes, enfim. Ignoraram totalmente a palavra de Deus. Totalmente a palavra de Deus. E eram obstinados a fazer aquilo que Deus desagradava. Obstinação em fazer aquilo, eles se revoltaram contra o próprio Deus. Se revoltaram. E aí não deu outra. Deus ficou tão chateado com eles, Deus ficou tão irado com eles, Deus ficou, não recebeu a oração de Jeremias. Jeremias chorava de dia, Jeremias chorava de noite, Jeremias intercedia diante de Deus pelas almas deles. Jeremias rogava a Deus por eles, mas não adiantava. Deus não queria mais ouvir, não queria mais. E tamanho era assim, a maldade deles, tamanha era a maldade deles que Jeremias disse assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti, Jeremias, mulher, e nem terás filho nem filha neste lugar. Deus falou para Jeremias. Jeremias era um homem novo, estava no tempo de casar, estava no tempo de arrumar uma mulher, estava no tempo de ser pai, estava no tempo de produzir, de procriar, de multiplicar, mas ele recebeu essa ordem de Deus. Não tomarás para ti, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca de suas mães que tiveram e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidade dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para as terras, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e os animais da terra. Veja, por que Jeremias não teria que pegar mulher naquela terra? Por que Jeremias não tinha que gerar filhos ali? Que palavra dura que ele recebeu de Deus, forte. Morrerão de enfermidade. Enfermidade dolorosa, e não serão pranteados, e nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. Os teus cadáveres, e os seus cadáveres servirão de mantimento, e as aves do céu, os animais da terra. O salário do pecado é a morte. Deus é bom, é. Deus é misericórdia, é. Mas Deus é juízo, é justiça. Amém? Ele dá aquilo segundo que a gente merece. Porque assim diz o Senhor: não entre na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirarei a minha paz, benignidade e misericórdia. O povo que Jeremias estava pregando a palavra de Deus, estava anunciando a palavra de Deus. Deus tirou. Deus tirou. Retirarei a minha paz, benignidade e misericórdia. Imagina a situação de um povo, de uma família que não tem a presença de Deus. Vamos imaginar. Uma família que não tem a misericórdia de Deus. Ainda bem que sobre mim, Deus falou e Deus diz: sobre ti as minhas misericórdias se renovarão a cada dia. Sobre mim, Jesus falou e diz: por causa das minhas misericórdias, tu não é consumida.
Agora imagine de um povo. O povo que Jeremias pregava o evangelho de Deus. O juízo de Deus. Deus tirou a misericórdia, a paz e a outra característica de Deus, a benignidade. Quando Deus retira a paz, a benignidade, a misericórdia, meu irmão, minha irmã, os inimigos devoram aquela pessoa. Aquela nação, aquele povo fica atribulado, sofre de dia e de noite. É igual lá no inferno. O inferno é o lugar onde Deus tirou a paz, a benignidade e a misericórdia. Aquelas almas que estão lá não têm misericórdia de Deus, não tem. Ah, mas por quê? Porque elas são pecadoras e não se arrependeram dos pecados delas. Só vão lá para aquele lugar pessoas que realmente pecaram e não se arrependeram, cometeram maldades terríveis, em vez de se arrepender, pensaram e foram iludidas que poderiam viver na terra na impunidade, e diante de Deus não existe impunidade. Virá o juízo, porque Deus não mente jamais. Virá o juízo sobre o pobre, o rico, o branco, o preto, o alto, enfim, sobre toda a terra. Sobre o fiel, sobre o infiel, virá o juízo de Deus. Sobre o gentil, etc, etc. E porque assim diz o Senhor, não entre na casa do luto, nem vais a lamentar. Disse para Jeremias. Essa era a situação em que Jeremias vivia. Nem te compadeça deles, porque deste povo... E Jesus falou para Jeremias, não te compadeça deste povo aí não. Não te compadece, Jeremias. Não tem pena deles não. Não tem pena deles não. Porque a nossa tendência é ter pena de uma pessoa que está sofrendo. Principalmente alguém que está de luto. Nós também sofremos. Nós tomamos as dores daquela pessoa para nós. A gente sofre com ela. A gente sofre com ele. A gente sente. Porque deste povo, diz o Senhor, retirarei a minha paz. Era o povo. Quem era esse povo? Era o povo de Deus. Israel. Povo de Deus, os filhos de Abraão, o povo da aliança, não era um povo qualquer não. Ele retirou a bondade dele, a misericórdia. Imagine outros povos. Imagina. Se a herança dele, ele entregou a herança dele para os inimigos pisar. Ele entregou. Não porque ele quis, mas porque o povo não se arrependeu. O povo era ruim, o povo era mau. Ele chamou várias vezes, chamou, tem hora Deus chama a gente, Deus chama. Incansavelmente, Deus está chamando. Deus, vinde filhos meus, vinde arrependei-vos, convertei-vos porque é chegado o meu reino. Mas tem uma hora que Deus fecha a porta, meu irmão. Até Deus tem um limite. Deus passou a vida dele chamando esse povo. Como? Através dos profetas. Avisando de madrugada, de noite, de dia, etc, etc. Foram muitos mortos. Muitos foram mortos por causa da palavra de Deus. Então já não, porque eles eram pessoas más, pessoas injustas, pessoas que não queriam saber de se voltar para Deus. E aí tiveram da mão de Deus a mesma coisa, a mesma retribuição. Amém? E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, e nem por eles se raparão os cabelos. Nada lhes dará por dó, para consolá-lo, por causa de morte. Nem lhes darão de beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Amém. Nem entre na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar
perante os vossos olhos, nos vossos dias, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposo. Aí ele diz, por quê? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposo. E será que quando anunciares este povo todas essas palavras, eles te dirão, por quê? Por que tudo isso? Por que todas essas palavras? Eles te disserem, porque pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Nem eles sabiam. Eles queriam uma resposta. Aí Deus manda ele falar. Então lhe dirá, porquanto os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e o serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, a mim, e a minha lei não guardaram. Foi por isso. E vocês fizeram pior do que os vossos pais. Porque eis que cada um de vocês anda após o propósito do malvado coração para não me dar ouvidos, para não me dar os ouvidos a mim. Aí, portanto, lançai-vos aí fora dessa terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servirão os deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Amém. Glória a Deus.